Olá pessoal, Alexandre aqui para mais um vídeo com vocês falando na real sobre Portugal. Hoje falaremos com vocês a respeito de carta de condução brasileira e portuguesa. Vamos começar com a carta brasileira? Carta brasileira, válida aqui em Portugal, tanto quanto é válida no Brasil. Ou seja, significa que sua categoria no Brasil ela é A, D. No Brasil te dando permissão de pilotar moto, dirigir ônibus, caminhão de porte médio, aqui em Portugal ela vai ter o mesmo efeito, a mesma validade. Se a sua categoria no Brasil é E, podendo dirigir carreta, aqui pesados, também vai te dar essa permissão. Só que, tem um porém, essa lei é portuguesa. Isso significa que essa validade só é aceita dentro do território nacional, ou seja, dentro de Portugal. Então, pessoal, só um detalhe nessa questão de categorias. Muitas das vezes desistimos de algo que temos direito por causa de palavras malditas de pessoas que muitas das vezes estão ali para ajudar, mas ao invés de ajudar preferem complicar. E acabamos que desistindo daquilo que é direito nosso. Um exemplo, a carta é válida como é válida no Brasil. Isso significa que só a carta é pesada no Brasil, aqui também é. Só que muitos brasileiros que foram fazer a troca da carta de condução, não conseguiram pegar a categorias de pesado, porque ou o funcionário disse que ele não tinha direito e ele simplesmente deixou, por isso mesmo, acreditou, ou simplesmente sabe do direito, mas não quis brigar por isso e acabou aceitando uma categoria abaixo, sendo essas pessoas necessitadas dessas categorias. Ou seja, pessoas que no Brasil já trabalhavam como motorista de pesados, vieram para cá com essa intenção e simplesmente para não perder tempo brigando pelos seus direitos, abriram mão e após receber as suas cartas, foram tirar uma nova categoria de pesados. Ou seja, levaram mais tempo, porque está demorando a chegada, fora o gasto que tiveram para tirar essa nova categoria. A minha carta, eu dei entrada com todas as categorias. Minha era A, E no Brasil. E quando eu fui preencher o formulário, eu coloquei lá todas as categorias, quase todas, né? Menos duas, que é o trator e a carta AM, que eu costumo brincar, dizer que é carta de bicicleta. E foi as únicas opções que eu não coloquei. Quando eu fiz o exame médico e psicotécnico, o médico e o psicotécnico questionaram. Eu falei, não, minha carta é todas essas categorias. Não, mas aqui não é. Não, aqui é também, porque a lei diz que a minha carta é válida aqui como é no Brasil. Então, todas as categorias e ponto. E aí eu meio que briguei pelo meu direito e o médico e o psicotécnico colocaram nos exames que era todas aquelas categorias que eu pedi. A carta demorou de chegar. Eu fui no MT questionar por que estava demorando tanto. Isso já fazia 5 meses, faltava um mês para vencer. A carta chegou 2 dias antes de vencer a permissão que eles dão para a gente transitar enquanto a carta não chega, que é de 6 meses. A carta chegou dia 28 e a minha permissão vencia dia 1º de março. Um mês antes eu fui questionar e eles me disseram que a carta estava sendo investigada porque foi solicitado todas as categorias e eles tinham que investigar junto ao órgão competente no Brasil se a carta era verdadeira ou não. Faz parte. Mas resumindo, eu não acredito que a carta tenha demorado por causa disso, porque eu já vi aí nos grupos que eu sigo várias pessoas que solicitaram a troca da carta de condução e era leve a categoria e a carta demorou 6 meses, 8 meses para chegar, tiveram que renovar a permissão e demorou do mesmo jeito. Mas resumindo o que eu quero dizer, eu recebi todas as minhas categorias, diferente de muita gente que eu conheço que não receberam. Então, ou seja, não é a lei que te impede de receber aquilo que é direito seu. Pelo contrário, a lei está aí para te garantir o seu direito. São pessoas, às vezes pessoas que, infelizmente, por algum motivo, está ali, ao invés de cumprir a lei, está ali para prejudicar. Mas não quer dizer que você vai ter essa infelicidade com todos. Muitas das vezes você vai falar com um funcionário e o funcionário vai falar uma coisa. E aí você vai falar com outro funcionário e com outro funcionário vai ser totalmente diferente. Uma coisa é certa, antes de fazer qualquer coisa, procura na lei primeiro, procura saber na íntegra e vai atrás dos seus direitos.
A carta, ela não é mais válida somente no período de turismo. Ela é válida até a validade do documento. Aí está outro porém, uma das desvantagens da carta brasileira, que é o quê? Quando vence, não conseguimos renová-la aqui em Portugal, nem mesmo no consulado, não tem jeito. Então, renovando somente no Brasil. O gasto acaba sendo muito alto, não valendo a pena. Porém, quem está no país irregular ainda, não tem escolha. Então, tem que permanecer com a carta brasileira. É onde vem a vantagem, que antes não podíamos nem estar circulando a passeio depois que vencia o período ali de turismo, né? Agora a gente pode estar mais tranquilo enquanto não se regulariza, ou seja, não tem o visto para poder estar fazendo a troca da carta de condução. Só lembrando que a carta do Brasil ela é válida o documento físico. A carta digital, para efeito de fiscalização, guarda rodoviário, ela não é aceita. Pode pegar um guarda que faça vista grossa e aceitar, porém, não é normal aceitar. Porém, para você trocar a carta brasileira pela portuguesa, você precisa da carta digital. Então, assim, não é que você não precisa ter a carta digital, você vai precisar dela mais cedo ou mais tarde, justamente para isso, para fazer a troca. Porém, se não tiver ela, tem jeito também. Você vai ter que fazer uma autenticação da sua carta no consulado. Com essa autenticação, você consegue efetivar a troca. Se tiver a carta digital, não precisa. Bom, então as desvantagens da carta de condução brasileira é essa. É questão do vencimento, que se vencer tem que ir ao Brasil para renovar, e a questão de que só pode ser usada em território nacional português, não podendo ir aqui ao lado, à Espanha, para poder dar um passeio, sequer muito menos trabalhar. Vamos falar da carta portuguesa. Primeiro, eu quero falar da vantagem. A vantagem é justamente essa que a brasileira não tem, né? Podendo rodar com ela em todo o território da Europa. Então, assim, você consegue andar em todo o continente europeu com a carta portuguesa, né? Então, tem muita gente que acaba pegando trabalhos, né, de motorista internacional, fazendo aqui Portugal, França, Alemanha. O que se paga melhor é o trabalho de motorista internacional. Para fazer a troca da carta de condução brasileira para portuguesa, você vai precisar, primeiro, ter o visto. Não importa se o visto tradicional ou CPLP. Você vai precisar do visto para poder fazer a troca da carta brasileira para portuguesa. Além de estar regular no país, você vai precisar de fazer os exames médico e psicotécnico para quem tem carta profissional e querem trabalhar com a carta. Lembrando que quem tem carta profissional não é obrigado a fazer o exame psicotécnico. Porém, diferente do Brasil, a categoria é rebaixada. Então, por exemplo, no Brasil, a gente, para poder vir para cá, eu e minha esposa, por exemplo, meu primo que veio com a gente também, a gente já sabendo que existia uma demanda muito alta, uma demora para essa questão de regularização documental, resolvemos renovar a nossa carta. Porém, a carta estava para vencer ainda há um ano, não podendo renovar. Então, o que você pode fazer? Mudar de categoria, que automaticamente renova a carta. Então, eu tinha uma categoria AD, troquei para AE, e aí peguei 10 anos e vim com a carta com um longo prazo para vencer. A minha esposa tinha uma AB, trocou para AD, e aí também a carta acabou vindo renovada, né, com 10 anos. Isso nos deu uma vantagem de ficar tranquilo até a nossa documentação sair, ou seja, o nosso visto. Após sair o visto, demos entrada na carta. Eu optei pela carta profissional, porque pretendia, ou pelo menos ter essa garantia de poder trabalhar com a carta. Tive que fazer exame médico e psicotécnico. Valores dos exames: médico, 25 euros, psicotécnico, 55 euros, dando aí um total de 80 euros. Mas esse valor varia, não muito, em torno de 10, 15, 20 euros, depende da região que você está e da onde você faz. A minha esposa já não optou pela categoria profissional, ou seja, ela não irá trabalhar com a carta de pesados, embora a carta dela no Brasil é de pesados. Ela não irá trabalhar com a carta de pesados. E aí não fez o exame psicotécnico. O que acontece? A categoria dela foi rebaixada para a categoria B.
No Brasil, se você não quiser trabalhar com a sua carta não é rebaixada. Você simplesmente não faz o exame médico psicotécnico e para algumas categorias, por exemplo, categoria E, tem que fazer o toxicológico. Se eu não me engano, a D também tem que fazer o toxicológico. E aí, o que acontece? Se você não fez nenhum desses exames, você não pode trabalhar com a carta, mas sua carta vai continuar como D. Se amanhã ou depois você resolve querer voltar a trabalhar com a carta, simplesmente você faz os exames psicotécnico e o exame toxicológico e volta a atuar na área, né? Então você faz aí uma renovação somente dessa questão. Aqui não, aqui tua carta é rebaixada e se você pretender voltar para a área novamente, infelizmente você tem que fazer novamente outra carta, ou seja, tem que trocar a categoria. Vencimento da carta portuguesa. A carta portuguesa, a validade dela, antes que até os 50 anos a primeira carta, agora é válida de 15 a 15 anos até os 60 anos de idade. Isso para quem usa a carta para uso pessoal, não como profissional. Para quem usa profissionalmente, até os 70 anos, de 5 em 5 anos. Após os 70, de 2 em 2 anos. Porém, algumas categorias, ela simplesmente deixa de existir aos 67 anos. Isso significa que, após os 67 anos, não consegue mais renovar essas categorias. Eu vou estar deixando no final do vídeo essa informação para vocês, nos detalhes. Inclusive o formulário do MT que mostra como fazer a troca da carta brasileira para portuguesa. O formulário é bem simples, bem prático para se preencher e estar solicitando online e você não precisa estar pagando ninguém para estar fazendo. Embora se resolver pagar, há pessoas aí que cobram de 25 euros a 50 euros e até mais. Porém, onde eu fiz a minha, se cobrava 25 euros. Eu mesmo fiz a minha. A minha levou 6 meses para chegar. Acabei de pegar. No final do vídeo vai estar uma foto dela onde mostra as categorias, as datas de vencimento. 15 anos para as categorias leves e 5 anos para as categorias de pesado. Porém, não dá os 5 anos nem os 15 anos. Por quê? Porque eu dei entrada ano passado. Tem 6 meses. Eu recebi ela 6 meses depois. E esses 6 meses que eu não tive com ela na mão foram contabilizados. Então significa que eu perdi 6 meses. A categoria de pesados vai vencer daqui 4 anos e meio, em 2028. E a categoria de leves vai vencer daqui a 14 anos e meio. Lembrando que essas validades que eu passei sobre a carta portuguesa é para quem tirou a carta a partir de 30 de junho de 2016. As cartas que foram tiradas antes disso têm outras regras. Então isso é tudo, pessoal. Até a próxima. Não deixe de compartilhar esse vídeo, não deixe de deixar o seu joinha, não deixe de deixar o seu comentário daquilo que você quer que a gente traga aqui no canal, falando para vocês na real o que vocês precisam saber sobre Portugal, para nos incentivar a produzir mais vídeos como esse. Não deixe de acionar o sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos e até a próxima.